A notícia do Vegapunk causa um grande impacto ao redor do mundo. Vimos a grande fonte de energia da arma Uranus, a Mother Flame, e a revelação do primeiro pirata do mundo, Joy Boy. Mas fala galera aqui para falar do capítulo 1114 de One Piece, um capítulo absurdo que, meu Deus do céu, muita coisa acontecendo, muita revelação por parte do Vegapunk, um pouco do século perdido, então muita coisa para discutir. Então chega de enrolação, se inscreva no canal que me ajuda muito, deixe seu like que é muito importante e vamos pro capítulo. Iniciamos com a continuação da história de capa da Yamato e vemos o que o Kinemon pediu para ela fazer, que foi no caso entregar a espada do Yasuye lá no templo de Ema, que fica em Hakumai, no lugar do corpo do Yasuye, já que a gente viu que eles enterraram o Yasuye junto com Pedro lá na floresta onde eles estavam refugiados. E como que para eles, samurais, no caso como era Japão feudal também, para eles como desenterrar algum corpo é quase um crime para eles, o Kinemon ele pede para Yamato entregar a espada lá, colocar a espada no lugar do corpo, que vai ser tipo como um segundo túmulo do Ieyasu. O capítulo se inicia de fato com a reação das pessoas, com a mensagem que o mundo iria afundar, que o Vegapunk falou. E a gente viu vários pontos. A gente viu em Marineford, os marinheiros sem acreditar, Kainu. Vimos lá em Jaya, onde o Luffy conheceu o Bellamy, todo mundo rindo. E tinham vários tipos de reações diferentes. Algumas não acreditando, achando que é mentira. Outros rindo, achando, igual no caso do Bellamy, achando que é piada. E outros em estado de negação. Mudamos para Impel Down e a gente vê o Doflamingo conversando com Magellan sobre isso. E aqui o Oda foi gênio, porque o Doflamingo ele é um ex-Tenryubito, então ser ele de falar sobre esse assunto é muito bom, porque ele sabe os podres que é Marinjua. E nisso ele fala pro Magellan para eles se apressarem, porque o nível do mar já subiu 1 metro por conta de Lulusia, e se subir mais 5 metros, boa parte do mundo vai afundar. Ele termina falando para eles irem o mais alto possível. E ele falando essa frase, meio que focando no rosto dele, meio que planejando alguma coisa no caso, me veio na cabeça uma coisa que pode acontecer, e se acontecer realmente eu acho baixar muito foda, que é após todo mundo estar ouvindo essa mensagem do Vegapunk de que o mundo iria afundar, e eles presenciaram os terremotos por conta de Lulusion e viram que o nível do mar subiu 1 metro. E assim, em muitos lugares já estavam afundando também. Então eu acho que o mundo vai entrar em caos por conta disso. Alguns vão acreditar no caso, mas muita gente deve acreditar e deve entrar em pânico, fazendo várias revoltas no mundo. E eu acho que muita gente irá querer invadir Marinjua, invadir a Red Line. E como os Tenryubitos, eles são deuses, contra deuses, nunca irá aceitar, né, o povo de baixo a subirem lá na Red Line e vai pedir que os soldados, aqueles cavaleiros sagrados, os marinheiros, matem os civis. E eu acho que como os marinheiros, eles também são no mundo lá embaixo, eles não devem fazer isso, eles devem ficar nervosos se vai fazer ou não, porque eles também querem refúgio. Então talvez deve rolar muita troca de lado. Alguns marinheiros devem ajudar os civis que estão sendo atacados pelos cavaleiros sagrados, devem rolar uma marinha contra sagrados, então vai rolar um caos completo em Marinjua por conta dessa notícia. Eu teorizo que isso aconteça. E nisso a gente volta para Egghead e vemos que os Gorosei já perderam a paciência e eles estão com medo de que o Vegapunk ainda pode falar, e eles decidem logo destruir todos os seres vivos. E no caso, todos os Dendemush da ilha. Eu não sei se nos seres vivos eles contam como as pessoas, no caso, mas eles querem destruir todos os Dendemush pra acabar com a mensagem. E nisso o Vegapunk ele continua a frase e fala que no futuro irá acontecer um terremoto que irá aumentar o nível do mar em 1 metro. E como essa mensagem do Vegapunk acontece no passado, as pessoas ficam em choque, porque realmente aconteceu recentemente esse terremoto. E a gente vê várias pessoas já em suas casas alagadas, já nos seus barquinhos refugiados, sem casa. A gente vê os filhos da Big Mom surpresos que o Vegapunk sabia o que aconteceria. Vemos muitas pessoas, não só randoms que a gente conhece, reagindo a esse fato do Vegapunk. Vimos o Aokiji lá em Hatinosu, vimos o Chuchu lá de Origital, vimos aquele velhinho de Long Ling Long Land, que foi no arco do Fox. Vimos muita gente reagindo nessa mensagem do Vegapunk. Então foi bem legal ver isso no Oda, ver várias perspectivas diferentes de vários lugares do mundo. E nisso a gente volta para Egghead e vemos o Saturno, já sem paciência nenhuma, indo para usina lá em Leve Phase, enquanto os Chapéu de Palhas vão pra cima do Saturno. E essa cena aqui, mesmo sendo curto, essa que foi do capítulo passado, nesse capítulo, eu achei uma sequência muito maneira, mostrando realmente a atrás do bando, e sem o seu capitão, sem os seus mais fortes, como Sanji, Zoro e Jinbei, eles se viram
a Nami jogando um raio na cara do Saturno, pegando fogo, o Brook cortando o Saturno, o Sop atirando, a Lilith dando pistolada na cara do Saturno também, o Chopper no seu guard point tancando as patas de aranha do Saturno. Isso aqui do Chopper pode parecer nada, no caso, muita gente deve achar que é nada, não é demais, mas eu achei muito foda ele tancando esses golpes, ele sendo pisado literalmente pelo Saturno e tancando. E nisso, o Saturno ele sai vazado pra usina, e a Robin ele salva a galera de cair, usando a sua teia de mãos. E quando o Saturno chega até a usina, e finalmente é nos apresentado a Mother Flame, que é uma pequena chama dentro de um recipiente de água, dentro de uma máquina cheia de água, e a chama dentro dela, literalmente um fogo dentro da água, uma página bem bonita, bem detalhada do Oda. Esse capítulo aqui, o Oda realmente mostrou que a cirurgia que ele fez no olho melhorou bastante o traço dele. E nisso, finalmente deixa esclarecido o que de fato é a Mother Flame. Porque quando Lulusia foi destruída, muita gente falou assim, isso aqui é Urano, isso aqui é o poder do Yin. Então muita gente ficou pensando no que seria aquela arma. Aí depois no capítulo do Sabo, falou que é a Mother Flame, que é o coisa do Vegapunk, a gente pensou, não é Uranus nem o poder do Yin, é a nova arma do Vegapunk. Mas tem gente também que pensava que seria um combustível do Vegapunk, não a arma em si. Realmente mostrou que a Mother Flame é só combustível, é só energia usada para a arma, então a arma possivelmente deve ser Uranus. E essa página da Mother Flame, se a gente for voltar lá para a história de capa do Enel, quando ele encontra na parede desenhos e tem aquele povo do céu, máquinas, lá na Lua, a gente vê meio que um círculo redondo com a chama no meio. E lembra muito o desenho que tá, o formato do recipiente do Vegapunk, mostrando que o Vegapunk tá replicando, ou quase conseguiu replicar, a energia do século perdido. A coisa que ele tanto queria fazer. Mas eu acho que deve ser um protótipo ou incompleto. E rapaz, essa história de capa do Enel tem tanto detalhe escondido, tanta coisa que revela do futuro. E quanto mais se revela, mais a gente vê que aquela capa do Enel tem muita coisa escondido. Rapaz, velho, o de gênio. E é por isso que muita gente quer também que o Enel ele volte pra obra, porque ele tá em um lugar tão importante que a Lua, que tem muita coisa misteriosa lá, e a gente quer saber o que ele sabe. E quando o Oda trazer ele de volta, vai ter muita revelação dele lá, o que ele viu, o que vai acontecer, o que ele sabe. Então, quando o Enel voltar, velho, se prepare o hype. E sobre essa página da Mother Flame, do Saturno e do Vegapunk, tem muita coisa para se falar dela, então eu vou deixar pro final do vídeo. Então fica até o final do vídeo para não perder, porque tem umas coisas que, rapaz, é loucura, mas faz sentido. E continuando, a gente vê o robozão gigante continuando a andar na ilha e os marinheiros tentando deter ele, não conseguindo. E o Luffy voltou à sua forma do Gear 5 novamente. Eu achava que não voltaria mais, mas voltou. E tá sendo perseguido pelo Gorosei Topman. E o Vegapunk, ele já emenda falando do seu segundo pecado, que é ele ter estudado o século perdido. E fala que o século perdido é um evento que aconteceu entre 800 e 900 anos atrás, onde um século inteiro sumiu. E que os poneglyphs são pequenas migalhas que se juntam tudo, conta a história sobre. E vemos o In nesse capítulo, os Teriubitos com raiva da Vegapunk sobre, porque ele tá dando na língua nos dentes. E também vemos também que tem Teriubito que não conhece o século perdido. Vemos também nesse capítulo o Sal rindo porque ele viu que fez o dever dele, deixou, fazendo o Vegapunk ler o negócio de Ohara. O Vegapunk mandou pra frente, então Ohara venceu aquela guerra, conseguiu transmitir pra frente o conhecimento do século perdido. E enquanto o Vegapunk ele tá falando sobre o século perdido, a gente vê qual foi o plano do Edson, que quando ele atravessou a barreira, o plano dele era chegar até um local para poder comprimir a nuvem onde fica a Lab Phase. E comprimindo a nuvem, ela aumenta de tamanho, e assim o navio do Luffy, o Sunny, vai conseguir chegar até o mar, caso eles usem o Cup the Bush. Porque se eles usassem agora, como foi dito antes, eles cairiam na terra firme ainda. Então o plano de fuga ia ser por água abaixo. Mas se a nuvem comprimir mais ainda, aumentar de tamanho, eles vão conseguir chegar até o mar, dando assim a vitória de fuga para eles. E a gente vê o Edson bem detonado nesse capítulo, então deixa um pouco aberto se ele morreu ou não, ou se ele vai fazer mais alguma coisa. E para mim, eu acho que quem vai sobrar, muita gente acha isso, que quem vai sobrar é só a Lilith. Então o Edson e a Atlas devem ir de base também. A York também deve, ou então a York deve ir com os Gorosei, não sabemos. E na última página, a gente vê o Luffy atacando novamente o Gorosei Topman, usando de novo o hack avançado, e dessa vez no Gear 5. Ele bate no Gorosei e sofre dor novamente, mostrando que, rapaz, o Gorosei
o cara tem uma durabilidade gigante. Superou em muito o Kaido. Porque o Luffy bate e ele que sofre draw, não o Gorosei. E nisso, o Vegapunk, ele fala de um homem que nasceu há 900 anos atrás, em um reino super avançado, tecnologicamente, e que lutava usando um corpo de borracha, igual o deus do sol Nika, e que se chamava Joy Boy, e que ele foi o primeiro pirata do mundo. E rapaz, essa revelação do Vegapunk deixa a gente hypado e muito pro próximo capítulo, porque ficou meio que uma apresentação de flashback. Quem sabe o próximo capítulo já se inicia com flashback do século perdido, mostrando um pouco sobre, não tudo. Mas vamos voltar para o que eu falei sobre a Mother Flame naquela parte da Mother Flame. Vamos voltar naquela parte, porque tem muita coisa para se discutir. O Vegapunk, quando foi falar sobre o primeiro pecado dele, ele fala da energia infinita que ele queria produzir, e por conta disso, desse sonho dele, ele voou muito próximo ao Sol. E essa frase linka com o título do capítulo, que é As Asas de Ícaro. E Ícaro, para quem não sabe a história, vou dar aqui um breve resumo. A história de Ícaro é que ele e o pai dele, Dédalo, foram presos dentro de um labirinto pelo rei, após eles contarem o segredo do labirinto para Perseu, e Perseu usou isso para vencer o Minotauro. E Dédalo, para conseguir fugir lá do labirinto, ele fez 2 asas usando cera de abelha e penas de vários pássaros, e ele falou pro filho dele, Ícaro, para que quando fossem voar, ele não fosse voar muito próximo ao sol, porque assim a cera ia derreter e ele ia cair, e nem voar muito baixo, muito perto do mar, muito próximo do mar, porque assim as asas ficam muito pesadas e ele ia cair também. E durante a fuga deles dois, eles estavam conseguindo ir de boa, porém o Ícaro, vendo aquela grandiosidade toda, que ele tá voando, ele se empolga e voa próximo ao sol. Ele voa mais alto, próximo ao sol, e como o pai dele falou, aconteceu. Ele acabou caindo. E essa história, ele me deu 2 paralelos muito grandes no mundo One Piece, que fazem muito sentido. O Oda pode usar isso, eu acho que não é coincidência, ou também meio viajada. A primeira é no caso da relação entre as Akuma no Mi, porque no começo de Egghead, o Vegapunk, ele fala a teoria dele sobre as Akuma no Mi, de que são os desejos dos humanos de conseguir ser algo mais, e por conta de ser um poder não natural, o mar, que seria grande poder da natureza, o mar rejeitou esse poder, que não é natural, fazendo assim todo mundo que tem Akuma no Mi não nade ou morra na água. E a moral da história de Ícaro é para mostrar que é impossível um humano ter o poder divino, o poder de um deus. Não tem esse paralelo entre as duas coisas, as duas histórias. A humanidade seria Ícaro, querendo ter poderes a mais do que eles podem ter. As Akuma no Mi seriam as hadas, algo artificial. E eles caindo no mar pra morte, seriam o mar rejeitando eles. Não tem esse paralelo. Como eu falei, é viajado, mas tem um sentido nisso. Mas calma, que o segundo paralelo que eu quero fazer é mais viajado ainda. Porque a continuação da lenda de Ícaro é que ele sobreviveu ao cair no mar. Aqui meio que tem 2 versões, basicamente. Tem aquele morreu e deram o nome pra ele, aquele mar de Ícaro, alguma coisa assim. E a segunda é que ele foi, na mitologia, a segunda é que ele conseguiu sobreviver porque ele fez amizade com Poseidon. E Poseidon meio que mostrou pra ele o caminho para Apolo, que é deus do sol. E se a gente pegar um paralelo, vocês já devem perceber o que vai acontecer aqui, né? Ícaro seria o quê? Joy Boy. Joy Boy, em suas aventuras contra o governo mundial, contra a In, alguma coisa assim, deve ter sido derrotado pelo In, não deve ter sido tão forte, e foi salvo pela princesa sereia, a antiga princesa sereia, que era Poseidon, e ela deve ter entregado ou a fruta ou então apresentado o Joy Boy aos Lunarianos, que vivia lá no topo da Red Line, e o nome era Terra dos Deuses. E a gente vê que os Lunarianos têm aquele fogo eterno nas costas dele, e talvez os Lunarianos possam cuidar dos poderes de Nika e deram pro Joy Boy. E é por isso que tem toda aquela relação da Princesa Sereia, do pedido de desculpa da Princesa Sereia, do King, que é um Lunariano, querer encontrar o Joy Boy, e a vida dele pra procurar Joy Boy, porque Joy Boy era o escolhido pra vencer, mas acabou falhando. É como eu falei, essa teoria, essas 2 que eu fiz, é muito viajada, realmente, toda essa não faz sentido nenhum, mas tu for olhar que pequeno, tem um sentido, igual lá na Ilha dos Tritões, onde a Robin lê aquele poneglypho,
que conta o pedido de desculpa do Joy Boy pra Princesa Sereia, porque ele acabou falhando em vencer e tirar os tritões de lá de baixo e colocar na superfície, usando a Arca Noah, possivelmente. E voltando um pouco para a Mother Flame, eu não sei se ela é uma chama eterna, porque se a gente for voltar para Egghead, a Lilith, ela comenta que Egghead é movida pelo fogo, usando energia do fogo, porém, eles usam muita matéria-prima. E o sonho dela, dos Vegapunks, era criar alguma chama eterna para assim ter o próprio sol, ter energia infinita. E o Shaka também comenta de que a única coisa que eles não conseguiram recriar foram a energia do século perdido. Então é aquilo, ou eles não sabiam que a Mother Flame existia, acho bem difícil, que até York sabe que a Mother Flame existe, ou então a Mother Flame, ela é um fogo que não apaga, porém, o fogo fica bem fraquinho. Quanto mais ela usa, mais ela vai ficando menor. Então ela vai perder poder muito rápido, mas ela nunca se apaga. Deve ser tipo isso, deve ser tipo um recarregamento que ele tem. Enquanto o original, a fonte de energia original do século perdido, deve ser literalmente um poder 1000 vezes melhor do que a Mother Flame é. E deve ser inesgotável. Mas, rapaz, ler esse capítulo foi algo absurdo. Tanta revelação. Tu olha assim e vê que realmente One Piece tá chegando ao seu fim. Depois de um ano, One Piece mudou de um jeito que você não sabe o que vai acontecer em cada capítulo. Uma hora você via One Piece como algo previsível, o que podia rolar em cada capítulo. Aqui não, aqui você nunca vai saber que o In vai aparecer, se o Shanks vai aparecer, a gente não sabe. Infelizmente, semana que vem não vai ter capítulo. Pô, uma semana pra ter esse capítulo bomba, pra depois ter mais uma pausa, sacanagem, né, Oda? Mas e vocês? O que acharam desse capítulo 1114 de One Piece? Gostaram? Comenta aqui embaixo. Mas o vídeo vai ficando por aqui, não se esqueça se você gostei, que é muito importante, de se inscrever no canal, que assim me ajuda bastante, e de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.